irmãos, nesse momento nós vamos passar a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 40. Os que puderem estar de pé, em reverência à Palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, perdão, falei Lucas, é Lucas 8, tá? 8:40. Vamos, os irmãos, estão treinando. Eu não sei se meu óculos está embaçado hoje, você me avisa. Amém? Todos encontraram aí? Diz assim a palavra do Senhor: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelho diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, sua fé o curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, e ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Querido eterno Deus, te louvamos por esse momento, Senhor, que estamos aqui reunidos em teu nome. Te louvamos, Senhor, porque já no período do louvor, Senhor, o teu Espírito agiu em nós, o Senhor manifestou a sua graça, o Senhor falou o nosso coração. Pai amado, nós estamos agora diante da tua santa palavra e nós pedimos que o
Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa falar ao nosso coração, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos, Senhor. Pai amado, eu suplico para que o Senhor tome esse pregador, use, Senhor, esse vaso simples de barro, Senhor, nas tuas mãos, mas que a graça e o poder do Senhor possa fluir livremente, Senhor Deus, para, ó Deus, manifestar, trazendo saúde, trazendo cura, trazendo, Senhor Deus, saúde espiritual também na vida, Senhor, do teu povo, da tua igreja, que todos nós possamos estar, ó Deus, cheio da paz e da alegria que só o Senhor pode dar. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que muito fala ao nosso coração, e podemos dizer que muito falou ao nosso coração, porque é um texto que nós já ouvimos muitas pregações, é um texto que nós já lemos diversas vezes na palavra do Senhor, mas nós louvamos ao Senhor porque nós entendemos que essa palavra, a palavra de Deus, é viva. A palavra de Deus não é um livro qualquer, a palavra de Deus é um livro da vida, um livro vivo, é um livro que tem vida, é um livro onde Deus se comunica conosco. Quando nós abrimos a palavra de Deus e damos lugar ao Espírito Santo do Senhor, o Senhor se comunica conosco por meio dessa palavra. E nós acabamos de ler aqui, irmãos, uma passagem onde o Senhor operou dois grandes milagres, quando o Senhor esteve aqui, operando o seu ministério durante aqueles 3 anos de ministério. O Senhor operou diversos milagres, sempre atendendo ao pedido, à oração, vendo com compaixão o coração do homem necessitado, do homem aflito, do homem desesperado. E esse Jesus que atendeu a esses 2 pedidos de 2 pessoas necessitadas é o Jesus que continua atendendo as orações ainda hoje. Ele é o mesmo. Nada mudou com relação à pessoa de Jesus. A única coisa que aconteceu é que Jesus foi para o céu depois de cumprir a sua missão aqui, de morrer, ressuscitar, e ele sobe para o céu. Mas ele fez para nós uma promessa. Ele disse que a igreja do Senhor não ficaria desamparada. A igreja do Senhor não ficaria órfã, mas o Senhor iria enviar o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo, o Consolador, seria outro igual ao Senhor, outro que estaria com a igreja, que iria fazer também os sinais, que ia operar os milagres, queria trazer consolo para a igreja, queria trazer fortalecimento para a igreja, queria trazer direção para a igreja. E esse Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor. E quando a igreja do Senhor recebeu o Espírito Santo ali no Pentecoste, meus irmãos, ela recebeu o Espírito Santo para nunca mais deixá-lo. O Espírito Santo que desceu sobre a igreja ficaria com a igreja até a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Aqui está a nossa bênção, a nossa alegria, saber que o Espírito Santo foi derramado para estar com a igreja até a volta do Senhor. Nós não somos abandonados por Deus, pelo seu Espírito. Como igreja do Senhor, o Espírito Santo de Deus está agindo em nós e através de nós. A palavra do Senhor conta aqui a aflição vivida por um homem, um pai,
E hoje nós estamos, o mundo comemora os dias dos pais hoje. Louvamos ao Senhor pela dádiva de Deus que Deus nos deu, né, irmão Vanderlei? Modar esse privilégio de sermos pai. Que coisa boa é Deus ter nos concedido essa bênção de sermos pai. Mas nem todo mundo vê isso com bons olhos. Podemos dizer que nem todos são pais de verdade, né? Pais de verdade é aquele que não apenas coloca o filho no mundo, mas aquele que coloca o filho no mundo, ou aquele que nem colocou, mas que adotou como um filho, e cuida, e zela, e protege, e preocupa. Isso é pai. E aqui nós estamos diante de uma palavra onde um pai está vivendo uma aflição. Ora, hoje é o dia que muitos estão comemorando. Muitos estão comemorando. Alguns, por certo, já reuniram para almoçar com os pais. Os que estão mais longe mandaram uma mensagem, lembrando. Mas sabe, nem toda a família está vivendo um momento de alegria com os filhos. Existem pais que nesse momento estão tendo um problema com seus filhos. Era a situação de Jairo. A filha de Jairo, aquela adolescente, estava numa situação difícil, estava enferma, estava para morrer, e aquilo trouxe, por certo, angústia para aquela família, uma preocupação para aquele pai. Mas de repente aquele pai, ele fica sabendo de que ali estava na sua cidade passando alguém que poderia trazer a solução para a sua casa. Alguém que poderia trazer a solução para o seu lar. Alguém que poderia trazer a solução para a sua filha. Muitas das vezes, existem pais que estão desesperados mediante a situação que se encontra os filhos. Alguns perdidos em meio a drogas, outros numa enfermidade, quem sabe até incurável pela medicina. Muitas pessoas estão tendo as suas lutas nessa hora. E quando agrava a situação, e quando a luta é grande, muitos não sabem o que fazer. Muitos não sabem aonde procurar socorro, aonde procurar ou em quem procurar auxílio. Aqui nesse texto, nós vemos uma mulher que já tinha procurado recurso em todos os lugares. Todos os médicos, por certo, onde ela ouviu falar que tinha um bom médico, ela foi para curar a sua enfermidade. E não importava o quanto o médico curava, a sua vida era mais importante. Não importava o quanto o médico cobrava para curar. Importava para ela ter a solução do seu problema, ser curada, viver mais um pouco. O que importava também para esse Jairo não importa se Jesus iria cobrar dele como os médicos cobram, ou como muitos hoje cobram por aí. O que importava para ele é que alguém pudesse trazer a solução para sua filha, que ela pudesse viver mais um pouco. Meus irmãos, quantos pais estão vendo os filhos definhando por causa das drogas? Nós vivemos um momento que a gente vê às vezes as pessoas andando pelas ruas, aprisionadas pelo crack, pessoas que estão se definhando, pele e osso. Que tristeza para um pai, para uma mãe, ao ver uma situação dessa, e não sabe o que fazer.
daria tudo para salvar o seu filho. Mas aquele homem ficou sabendo que Jesus podia mudar a história da sua filha. Esse homem descobriu aonde estava o socorro que ele precisava, em quem estava a solução. E nós louvamos ao Senhor, porque esse que trouxe solução para a filha de Jairo, para Jairo ou para a sua casa, e que trouxe solução para aquela mulher que estava à beira da morte por causa da hemorragia, é o Senhor que se revelou a nós um dia. Se revelou como Jesus vivo, se revelou como Jesus misericordioso, se revelou como Jesus que atende às nossas orações. E nós louvamos ao Senhor por conhecê-lo. Nós adoramos ao Senhor quando nós reunimos. Por quê? Porque nós conhecemos esse Jesus. Esse Jesus que é a nossa solução. Esse Jesus que é a razão da nossa vida. Eu fico pensando como pode as pessoas virar as costas para Cristo. Eu fico pensando como pode as pessoas, depois de ter uma experiência com Deus, abandonar o Senhor. Eu fico pensando como pode alguém que teve a oportunidade de ver Jesus face a face, de ouvir a sua voz mansa, doce, recuando no meio daquelas montanhas, ou quem sabe à beira da praia, que teve a oportunidade de ser tocado por Cristo e ser curado, que teve a oportunidade de ter um filho liberto, a semelhança daquele pai que tinha um filho possesso de demônios, ou quem sabe aquela mulher Sirofenícia que também tinha uma filha em casa possessa de demônios. Quantas pessoas abençoadas por Cristo, tocadas por Cristo, têm virado as costas para Ele, e eu não consigo entender como pode isso. Meus irmãos, eu conheci esse Senhor Jesus muito cedo. Eu louvo ao Senhor por ter conhecido cedo. Aos 10 anos de idade eu conheci esse Jesus e nunca mais eu abandonei o meu Senhor. Os momentos difíceis marcaram a nossa trajetória, a minha trajetória, a minha caminhada. Quantos momentos difíceis, mas o Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca me decepcionou. O Senhor sempre esteve comigo para me sustentar, para me abençoar. Porque Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para nós, irmãos. Jesus é a solução. Jesus é tudo para a nossa vida. Não importa o que nós enfrentamos, não importa o que você esteja enfrentando nessa hora, não importa a luta na sua casa, não importa a luta na sua família, não importa a luta na sua vida profissional, não importa se há perseguição, não importa se alguém está tramando para te trazer prejuízo, não importa se alguém está tramando para atingir a sua vida, importa para nós é saber que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele está comigo, Ele está contigo e Ele nos sustentará. E se o inimigo se levantar para nos destruir, levantará para cair, para que a glória seja do Senhor. Porque o nosso Jesus é vencedor, o nosso Jesus não conhece derrota. O nosso Jesus venceu o inimigo das nossas almas. O nosso Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. O nosso Jesus levou sobre si os nossos pecados. E Ele pagou um preço alto por mim e por você. Ele pagou um preço alto por mim, pela minha casa, pela minha família, pela sua casa, pela sua família. Jesus pagou um preço alto.
E Jairo vai ao encontro de Jesus. Mas Jesus não cobrou sequer um centavo para abençoar. Louvado seja o Senhor. Esse Jesus não cobra nada. Esse Jesus abençoa de graça. Pelo amor, pela misericórdia, Ele opera. E o preço que tinha que ser pago, que deveria ser meu e seu, Ele foi lá e pagou. Ele pagou o preço para que eu pudesse ter vida. Ele pagou o preço para que você pudesse ter vida. Ele pagou o preço para que eu pudesse ser curado. Ele pagou o preço para que você pudesse ser curado. Ele pagou o preço para que eu pudesse ter uma família abençoada. Ele pagou o preço para que você pudesse ter uma família abençoada. Aleluia. Jairo foi até Jesus. Mas Jairo era um príncipe da sinagoga. Os religiosos daqueles dias não gostavam muito de Jesus. Aliás, alguns até acreditavam em Jesus. Alguns até creram em Jesus, mas não confessavam publicamente. Sabe por quê? Por medo de ser expulso da sinagoga. Estavam mais preocupados com a sua religiosidade, com a sua religião, do que com Jesus. E por medo de ser expulso da sua religião, não confessava publicamente que cria em Jesus. Mas Jairo, ele não estava preocupado agora se a sua religião ia entender ou não. Ele não estava preocupado se quando ele voltasse, os religiosos fossem suspendendo da sua função, da sua posição na sua religião. Ele sabia de uma coisa: o que eu preciso, a religião não pode me dar. O que eu preciso, o homem não pode me conceder. O que eu preciso, somente Jesus pode trazer para mim. E entre agradar a sua religião e salvar sua casa, e salvar sua filha, ele preferiu salvar sua filha. E ele enfrentou, e ele foi. Ele conversa com Jesus, eles estão caminhando agora. Jesus se dispôs a ir com ele na casa dele. Louvado seja o Senhor quando Jesus entra no lar, né? Que coisa boa esse Jesus que se dispõe na casa, que se dispõe na nossa casa. Esse Jesus estava disposto a seguir Jairo e lá onde estava o problema. Eu quero dizer para você, Jesus está disposto a ir onde está o seu problema agora. Fala com Ele, apresente para Ele as suas preocupações, apresente para Ele quem é que te incomoda. Ele está disposto a ir onde está o seu problema e levar a solução. Só que quando o Jairo está caminhando, encontra uma mulher que também tinha 12 anos, morrendo de hemorragia, e ela também sai ali de casa com o propósito tocar na orla da veste de Jesus, mesmo que aquilo fosse um desafio para ela, porque podemos imaginar uma pessoa que estava morrendo de hemorragia, a fraqueza dela, sem contar o problema religioso também da época, porque nas condições atuais dela não poderia ali tocar em alguém, porque ela estava considerada pela lei impura. Mas ela também não preocupou com o que a religião ia pensar disso. Ela sabia de uma coisa: o que eu preciso, eles não podem me dar, mas Jesus pode. E ela então agora toma uma posição
de enfrentar a sua limitação. Nem que seja arrastando, mas eu chego lá. E se eu tocar na orla da veste de Jesus, eu vou ser curado. Meus irmãos, essa é uma atitude que o Senhor espera que cada crente tenha. Atitude de fé. Uma certeza, uma convicção, uma disposição para ir até Jesus e tocar com fé em Jesus. E ela caminha em meio àquela multidão e ela toca no Senhor. E quando ela toca no Senhor Jesus, algo aconteceu naquele momento, diz a palavra do Senhor Jesus, que o poder saiu de Jesus, o poder emanou de Jesus. Meus irmãos, que nesse momento, em nome de Jesus, esse poder possa emanar de Jesus agora, e esse poder emanando de Jesus possa ir de encontro à nossa necessidade, à minha vida, à sua vida, à minha casa, à sua casa, à sua família, aonde está a sua necessidade, que em nome de Jesus esse poder possa sair. Não importa, o Senhor Jesus está aqui, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se você não está vendo Ele aqui, não importa se você não está sentindo Ele aqui, você precisa acreditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é fiel. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. O homem promete e não cumpre, mas Jesus promete e cumpre. A sua palavra é a verdade, e Ele disse que o cristão não seria deixado nesse mundo sozinho. E Ele disse que a igreja do Senhor, onde estivesse a igreja do Senhor, Ele estaria com a igreja. E a sua presença é através do Espírito Santo. E nesse momento o Espírito Santo move o nosso coração para que possamos tocar em Jesus. Toca em Jesus agora. Não importa. Fale com Ele. Creia na promessa. Creia na palavra. Ele disse para Jairo, quando alguém chegou e disse: não tem jeito. Ah, meus irmãos, não falta pessoas para dizer que não tem jeito. Não falta pessoas para tentar te desanimar na caminhada, para tentar te tirar do propósito de Deus, para dizer que não vai dar em nada isso que você está fazendo. Jesus está dizendo: crê no Senhor Jesus, apenas creia, apenas creia. Jesus disse para Jairo naquele dia: eles estão dizendo que a sua filha está morta, mas eu digo para você: não, ela está só dormindo, porque quando eu chegar lá, eu vou despertá-la. Ah, meus irmãos, para muito não tinha solução aquela vida aquela situação de Jairo, não tinha solução. O homem com o olhar da sua própria razão, o homem com o olhar natural, às vezes não vê solução mesmo. Mas nós somos chamados para olhar com um olhar espiritual. Nós somos chamados para não para espremer Jesus como a multidão estava espremendo, tocando nele para lá e para cá, e nada acontecia. Quando ele falou assim: alguém me tocou, Pedro falou assim: mas Senhor, está todo mundo tocando o Senhor, que conversa é essa? Não. Alguém me tocou, porque poder saiu de mim. Há uma diferença muito grande, irmãos, em falar de Jesus e tocar em Jesus. Há uma diferença muito grande em elogiar Jesus e adorar Jesus de fato. Porque o toque que faz com que o poder emana de Jesus exige humildade, exige fé.
exige fé. E fé é uma coisa que aqueles dois tiveram quando saíram de casa para ir encontrar com Jesus. Quando nós saímos de casa para vir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, nós precisamos sair com fé, irmãos. Nós precisamos sair para assim, eu vou, mas eu vou receber uma bênção, eu vou lá adorar o Senhor, eu vou lá entregar a minha adoração a Ele. E eu sei de uma coisa, a graça dele vai manifestar na minha vida, e quando eu retornar, não será mais a mesma coisa. Jairo é convidado a então esperar um pouco mais, até que Jesus atendesse aquela mulher. Eu quero dizer para você que talvez esteja esperando por uma resposta de Deus. Talvez seja necessário você esperar um pouco mais, mas esperar um pouco mais não quer dizer que Jesus não está te ouvindo. Esperar um pouco mais não quer dizer que Jesus não está te atendendo, ou não vai te atender, ou não vai te socorrer. Mas nós precisamos aprender que há tempo para todas as coisas, e Deus age no tempo dele, não no nosso. Mas nós não podemos afastar de Jesus. Precisamos manter o nosso propósito. O propósito do nosso coração tem que permanecer firme. Tem um louvor que fala assim: firmes na promessa de Jesus, meu mestre. Nós somos chamados a permanecer firmes para vivermos e experimentarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Jairo chegou à sua casa, Jesus entrou, tirou ali a grande parte das pessoas, e Jesus então disse àquela menina: levanta, e naquele momento ela voltou à vida. Que coisa que foi, podemos imaginar, alegria naquela casa. Chegaram lá, estava todo mundo em pranto, a tristeza tinha tomado conta daquela casa, daquela família. Mas Jesus não nos chamou para viver uma vida de tristeza. Jesus nos chamou para sermos alegres. A palavra do Senhor fala assim: alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Então a tristeza, para aqueles que buscam a solução em Cristo, é apenas um momento, porque o motivo de alegria é o próprio Senhor Jesus em nós. E Jesus entrou naquela casa e levou alegria. Jesus entrou na minha vida e trouxe alegria. Jesus entrou na sua casa, na sua vida, na sua família, para levar também alegria. E aquela menina então recebeu o milagre do Senhor. E todos ficaram maravilhados com aquilo que Jesus tinha feito. E aí eu pergunto: como viver longe desse Jesus? Como abandonar um Jesus como esse? Como trocá-lo por qualquer coisa, como alguns fazem? Certa vez, 10 leprosos foram até Jesus para buscar uma bênção de cura. A lepra era uma enfermidade curável, como o câncer nos nossos dias. O câncer tem cura? Tem. Mas é uma enfermidade terrível, né? É uma enfermidade que, quando a pessoa é acometida de câncer, muitas vezes, quando se descobre, a situação já é quase que irreversível do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista de Cristo, porque a última palavra sempre será dele. Os médicos podem dizer: quantas pessoas já foram médicos de um prazo de vida e estão aí louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, os anos se passaram e as pessoas estão aí curadas.
experimentaram algo que nenhum ser humano pode fazer, somente Cristo Jesus, o milagre. 10 leprosos. Jesus é tão bom, sabe, porque Jesus sabia perfeitamente que daqueles 10, apenas um ia voltar. Mas mesmo assim ele curou os 10. A misericórdia do Senhor, né? Se é conosco, muitas vezes a gente fala assim, é assim, então fica o seu problema para lá. Não é assim que a gente age muitas vezes? Não deveria ser. Mas muitas vezes a gente age dessa forma. Jesus não. Eu sei que eles não vão nem dar valor, mas eu quero mostrar para eles o meu poder e o meu amor e a minha misericórdia. Curou os 10. Os 10 voltaram à vida normal, igual muitos que estão aí fora, que já foram curados, que já receberam uma bênção. É muito comum as pessoas falarem, você está indo para a igreja, ora por mim, eu estou precisando de uma bênção. E a gente ora, e às vezes a pessoa é abençoada. Mas quem é que volta para dar glória? Poucos, mas um voltou. Não importa. Hoje nós somos poucos aqui. Poucos. Sabe de uma coisa? Sempre foi. Nunca foi multidão, irmãos. Nunca foi multidão. Sempre foi poucos. E sabe por que sempre foi poucos? Porque Jesus é luz. E a luz poucas pessoas querem. As pessoas preferem as trevas, amam as trevas, amam o mundo. Andar com Jesus e entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Algumas pessoas só querem a cura, mas não querem aquele que cura. Só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Poucos entenderam o que nós entendemos. Mas louvado seja o Senhor, porque nós entendemos, pela graça dele, que operou em nós, nós entendemos, e nós estamos aqui para louvá-lo, para engrandecer esse Deus, para engrandecer o Senhor Jesus. Não tem nenhuma outra preocupação nossa aqui, não tem preocupação em exaltar o nome de homem nenhum, nem a placa dessa denominação. Mas temos uma preocupação: exaltar o único nome acima de todo o nome, que muitos hoje desprezam, mas que um dia terão que se dobrar diante dele e reconhecer que ele é Senhor. Os salvos vão dobrar diante dele, mas salvo. E os condenados terão que dobrar a si mesmo e reconhecer que ele é Senhor, mas não para gozar de uma vida plena que Cristo veio trazer. Vamos adorar a Ele, porque Ele operou em nós esse milagre da salvação. Vamos firmar nossa fé com Ele, para que Ele possa continuar abençoando as nossas vidas. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus.